Agora vamos falar de unidades absolutas, né, e unidades relativas, né, ou unidades absoluta e relativa. Considera que a variável tensão elétrica, né, a sua unidade é volts. E aqui tem ordem de magnitude, 12. O que significa isso? Significa que a gente pode falar tanto de microvolts quanto de megavolts, né? A ordem de magnitude aqui eu estou querendo representar qual que é a faixa de valores que a gente pode observar nos experimentos realizados, né? Ou na nossa vida cotidiana ou nos experimentos que a gente pode realizar. Então, como eu disse, né, tem tensões aí de microvolts que são associadas, que estão presentes em compatibilidade eletromagnética, né? Tensões de microvolts. E tensões de kilovolts também presentes na disciplina, que seriam, por exemplo, tensões de linha de transmissão, né? Então é uma grandeza que a gente pode esperar uma variação de 12 ordens de magnitude, né? Que é uma variação bem considerável, né? Vamos aqui agora para a variável corrente elétrica, né? A unidade é amperes. Também pode-se... né? Isso aqui é um pouco aproximado, né? A gente se observa aí 9 ordens de magnitude nos valores de corrente, né? Correntes aí de microamperes, né? Talvez até centenas de nanoamperes, talvez, até quiloamperes, né? Então, as correntes que trafegam nas linhas são de quiloamperes. Então, são 9 ordens de magnitude, bastante coisa também, né? Campo elétrico e campo magnético, observa-se 8 ordens de magnitude, né? Cada ordem de magnitude é um fator de 10. Então, 12 seriam 10 elevado a 12 de variação, né? Vai de micro até mega, né? Então, esse número aqui é um número de fatores de 10 de variação. Então, finalmente, aqui, campo elétrico e campo magnético, observa-se um fator de 8, né? De ordem de magnitude. Potência, aí, 15, né? Potência fala-se aí de micro a giga, né? Então é uma grandeza aí que tem bastante faixa de variação. Então notem o seguinte, olha, esse exemplo aqui considera-se 0,000001 volt por metro, né? Esse aqui então é um campo elétrico. Isso aqui é microvolt por metro a 100 volts por metro. Então essa grande variação ela dificulta um pouco a análise, né? É difícil você analisar grandezas que variam tanto. Por quê? Esses valores muito pequenos entre eles ficam muito comprimidos quando aparecem valores maiores. Então, por exemplo, variações ali na casa de microvolts são irrelevantes, próximas a variações de volts por metro, né? Então, existe uma forma de representar essas grandezas usando unidades relativas, né? Que são aí os famosos dB, né? dB microvolt, dB milivolt, dB miliwatt. O dB decibel é uma unidade relativa. Eu ainda não expliquei como calcular o decibel, mas nesse exemplo em particular, depois vai ficar mais claro. Esse primeiro número aqui, que seria 1 microvolt metro por metro, né? Ele corresponde a 1 dB microvolt por metro. 100 volts por metro corresponde a 160 dB microvolts por metro. Então, uma variação tão grande dessa, de 8 ordens de magnitude, ela fica só uma variação de 1 a 160 na escala relativa. Então a escala log ela consegue representar de forma mais balanceada números tão diferentes, né? Números tão distantes uns dos outros. 1 dB microvolt está aqui, né? De 1 a 160 corresponde a 10 a menos 6 a 10 a segunda. Então vamos lá aqui para essa tabela, ó, a razão, né? 10 a sexta corresponde a 120 em dB para tensões e correntes e 60 em dB para potências. Então, notem que esse número aqui é enorme, né? 1 milhão. 1 milhão é reduzido para 120 e reduzido para 60, né? Se estiver falando de potência. Enfim, eu acho que vai ficar bem mais claro quando a gente souber calcular a partir das grandezas
a partir das unidades absolutas, calcular as relativas, né? Então está aqui a expressão que apresenta como calcular a grandeza relativa de potência, né? Então o dB em potência é 10 log, né, logaritmo na base 10 da potência 2 em relação à potência 1. Então a potência 1 normalmente é escolhido como referência, né? Pode ser 1 microwatt, pode ser 1 miliwatt ou pode ser 1 watt. Então a grandeza P2, né, a grandeza que a gente quer analisar, ela é representada em relação a uma dessas grandezas aqui, escolhida dependendo do contexto. A expressão de tensão em dB é dada por 20 log 10, né, logaritmo base 10 de V2 sobre V1, mesma ideia. O V1 é a referência, pode ser 1 microvolt, pode ser 1 milivolt ou pode ser 1 volt. Aí depende do contexto, tá? Então, vou aqui fazer as setinhas. Finalmente, então, a corrente em dB se calcula da mesma maneira que a tensão em dB, né? Isso é 20 vezes log 10 e 2 sobre 1, e 1 é a corrente referência, pode ser microampere, miliampere ou ampere. Exercício 1.3. Determine as seguintes razões em dB. Então vamos lá fazer alguns exercícios, né? Primeiro item, então, a potência P1 é 1 miliwatt, potência P2 é 20 watts. Então você pode fazer pode pausar o vídeo, né, se quiser, tentar resolver o exercício e logo em seguida eu vou apresentar a resolução. Então notem o seguinte, olha, pelo fato de ser potência, eu vou usar a fórmula 10 log 10, né? Então este número aqui tem que ser o 10 pelo fato de ser potência. Então o P2, 20, P1, 1 miliwatt, né? Então vai entrar aqui 0,001. Então fazendo essa conta dá 43 dB. Essa é a razão então entre 20 watts e 1 miliwatt. Eu vou fazer um comentário, né? O 20 watts é igual a 20 mil miliwatts, né? Se eu dividir isso aqui por 1 miliwatt, dá 20 mil. Então, o fator de 20 mil na escala dB é 43, né? Notem a redução de fator entre grandezas, né? Entre valores que são bem distintos em valores absolutos, mas em dB eles já estão bem mais próximos, né? A diferença é 43 dB. Vamos lá para o segundo, então. Quem quiser pausar o vídeo pode pausar. Tá aqui então 20 log de 10, né? Porque agora é tensão, né? Milivolts, microvolts. Então 20, esse número aqui tem que ser 20. Para a potência é 10, para a tensão é 20. 20 log 10, então 20 microvolts, que é a tensão V2. Tá aqui 20 microvolts, né? Micro é 10 a menos 6. 10 milivolts é 0,01 volt. Então eu coloquei tudo em volt aqui na fração. Fazendo a divisão, né? Este número, o numerador é bem menor que o denominador. Então a razão dá um valor negativo em decibel, né? Deu menos 53,98 decibels. Vamos para o terceiro item. A corrente 2 vale 0,5 amperes, corrente 1 vale 2 miliamperes. Quem quiser pausar o vídeo agora para tentar fazer em casa. Então vamos apresentar a resolução agora. Corrente também é 20, né? 20 log 10, 0,5 sobre 0,002, né? Passei todo mundo aqui para ampere, fiz a divisão, deu 47,96 dB, tá? Essa conta aqui vocês podem fazer na calculadora, né? Algumas calculadoras científicas têm log 10, né? Tem a função logarítmica. E se você tiver aí com o seu computador, na internet você pode fazer a conta tanto usando a barra de pesquisa do Google, né? Ou pode também usar uma ferramenta muito boa que é o Octave Online. O Octave Online é uma alternativa para o Octave. Quem não quer instalar a ferramenta Octave, que é um software de simulação numérica, de matemática, né? E o Octave também é uma alternativa gratuita para o MATLAB, né? O MATLAB é uma versão paga, muito completa, muito boa, mas o Octave também é muito bom, gratuito. O Octave Online, então não precisa nem fazer o download. Bom, eu resolvi mostrar para vocês o Octave Online, que pode ser bem útil não só para essa disciplina, quanto para
outras disciplinas de engenharia ou de matemática, né? Então eu só fiz a pesquisa aqui de Octave Online, vou clicar, ó. Então ele tem uma apresentação, né? Pronto, olha, ele carregou, eu tenho aqui o command, né? Então, por exemplo, posso fazer 20 log 10. Vamos fazer então 10 volts dividido por 1 volt. Vamos ver quanto que dá. Resposta 20, deu 20 dB, né? Que é o esperado. Para cada fator de 10 são 20 dB. E para cada fator de 10 em potência são 10 dB. Então é uma ferramenta bem prática, né? Aqui vamos apresentar algumas unidades bem importantes em compatibilidade, né? Primeiro o dB miliwatt. dB miliwatt é tão utilizado que tem até uma simplificação que é o dBm. Então dB miliwatt é tão utilizado que quando se fala em dBm, entende-se que é dB miliwatt. É definido como 10 log 10 da potência em watts dividido por 1 miliwatt, ou seja, é uma unidade que representa potência em relação a 1 miliwatt. Temos aqui dB microwatt, é uma unidade relativa de potência, dada por 10 log 10 da potência em watts dividido por 1 microwatt, ou seja, uma forma de representar potência em relação a 1 microwatt. dB milivolts, 20 log 10 volts dividido por 1 milivolt, né? Representação de tensão em função de 1 miliwatt, né? Representação de tensão em função de 1 milivolt, né? Em relação a 1 milivolt. O dB microvolt da mesma forma, né? Representação de tensão em relação a 1 microvolt, né? Então 20 log 10 volts dividido por 1 microvolt. O dB miliampere, de forma análoga à tensão, né? É 20 log 10 da corrente em amperes dividido por 1 miliampere. Então é a corrente em relação a 1 miliampere, ou usando 1 miliampere como referência. dB microampere é a mesma coisa, né? Em relação a 1 microampere desta vez. Aqui temos unidade de campo elétrico, dB microvolt por metro. Então é 20 log 10 de volt por metro dividido por 1 microvolt por metro. E aqui a unidade de campo magnético, dB microampere por metro. Então está aqui a mesma ideia, está apresentado. Exercício 1.4. Determine as seguintes quantidades na unidade indicada. Então determine 20 milivolts em dB microvolt. Então, quem quiser pausar o vídeo. Então está aqui a resposta, né? Eu vou usar então 20 log 10. Eu vou colocar aqui os 20 milivolts, está aqui, ó, 20 que multiplica 10 a menos 3 em relação a microvolt. Então, 1 microvolt é 1 vezes 10 a menos 6. Então, essa conta aqui, se quiser fazer na calculadora, na barra de pesquisa ou no Octave Online, você pode fazer essa conta, conferir, tem que dar 86 dB microvolt. Vamos lá para os 50 microvolts em dB milivolts. Então, quem quiser pausar e fazer. Está aqui a resposta, então 20 log 10, 50 microvolts, né? 50 vezes 10 a menos 6, dividido então por milivolt, né? 1 vezes 10 a menos 3, fez essa conta, tem que dar menos 26 dB microvolts, né? Tem um sinal negativo porque a quantidade no numerador ela é menor do que a quantidade no denominador. Então isso causa que o sinal é negativo na hora de calcular o log. 100 miliamperes. Vamos apresentar a solução então. 20 log 10, 100 que multiplica 10 a menos 3, né? Porque são 100 miliamperes, dividido por 1 microampere, 1 vezes 10 a menos 6. Então a conta dá 100 dB microampere. 30 watts em dBwatt, quem quiser pausar. Solução então é 10, né? Agora é potência, notem, né? Como é potência, então é 10 log 10 de 30 sobre 1. 30 watts em relação a dBwatt, dá 14,77 dBwatt. E finalmente 300 microwatts em dBm, né? Em dB miliwatt. Então de novo é potência. A solução é 10 log 10, 300 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a menos 3. O numerador é menor, a gente espera um número negativo, né? Então dá menos 5,23 dBm.